Galera, vão mandando a live aí pros amigos, pras pessoas entrarem, enquanto a gente ajeita tudo aqui. Compartilhem. A Josi e o Binho já vão entrar daqui a pouco. Pra gente bater um papo aí com eles. Apertem na setinha aqui embaixo, que fica aqui embaixo, aqui, ó. E mandem pros amigos aí a live. Compartilhem aí enquanto a gente espera a Josi e o Binho. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Binho também não pode participar. Não sei por quê. O Move segue o Binho? Porque tá aparecendo aqui também que não pode participar. Tô tentando chamar ele, não tá indo. Tá escrito não pode participar, simplesmente assim. Não sei o que tá acontecendo. O Move segue o Binho? Vê se vocês conseguem mandar solicitação pra mim. Pra vocês entrarem na live. Porque eu chamar vocês não tá rolando. Eu acho que logo quando vocês entram, aparece uma notificação falando pra vocês solicitarem pra entrar na live. Um bloquinho roxo, normalmente. Isso, se você sair e entrar, na live, vai aparecer a aba para você pedir para participar da live. Pastor, estamos com problema aí, porque não aparece aqui a possibilidade de chamar a Josi e o Binho. Tô falando pra eles, tanto o perfil do Binho, tanto o perfil da Josi, não aparece a possibilidade. Não sei por quê. Os dois seguem o Move segue eles e não tá aparecendo. Eu falei pra eles entrarem de novo, sair da live, entrar de novo pra ver se aparece alguma aba pra eles pedirem a solicitação pra entrar na live. Ó, o Levi pediu a solicitação. Cachinhos Dourados também pediu solicitação. É alguma aba que fica aqui embaixo, nos comentários. Opa, troquei a câmera. Ó, vou tentar agora de.
Agora deu certo! Tem que aumentar? Vocês estavam pelo computador? É, pelo note, que estranho, né? Sim, acho que algum problema aí, não sei. Ah, é. Depois a gente descobre o que que é. Mas aí, tá bom o som? Porque a gente tá pelo celular. Tá falando? Tá ótimo. Eu, na verdade, eu tô me ouvindo, não sei por quê, mas tá Eu tudo acho bem que com essa. tem que ir mais pra trás, peraí. Vamos ver. Ver se vai ficando. Ver se vai ficando mais nítido aí e aparece melhor. Melhorou? Sim, tá ótimo. Engordei nessa quarentena. Então, Quem não, né? gente, vamos começar. Quero agradecer por vocês terem aceito o nosso convite e estou muito feliz de vocês estarem aqui, estou muito animada para o papo que a gente vai bater, o papo que a gente vai bater, fica até estranho falar assim, mas para a conversa que vai rolar aqui, para a gente saber um pouquinho mais da história de vocês. E eu creio, assim, que a gente aprende muito ouvindo o exemplo dos outros, né? O testemunho. Então, que peço para Deus para que muitas pessoas sejam um coração tocado pela história de vocês, aprendam muito com tudo que vocês vão falar. E vamos orar primeiro, agradecendo por tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Eu coloquei um louvor de fundo aqui. Vê se tá atrapalhando ou tá dando certo. Tá bom. Tá ouvindo ou não? Tô ouvindo bem pouquinho. É a música que embalou o nosso início de namoro. Então a gente vai orar o som de Diante do Trono. Sim, olha, tem todo um cenário. Vamos orar, então. Eu oro, vocês oram? Quer orar, não? Eu oro. Então, beleza, bem ora. Bem pra oração essa musiquinha mesmo, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, por estar nos apresentando mais uma vez aqui para os nossos irmãos e amigos queridos. Que o Senhor venha abençoar, Pai, primeiramente a vida da Laís, Pai, que teve essa iniciativa que o Senhor colocou no coração dela, no coração do pastor Alex, Pai. E que o Senhor venha abençoar, Pai, esse bate-papo, que o Senhor possa interceder, Pai, por nós com o seu Santo Espírito. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, a vida da Josi, Deus, por esse momento precioso que nós vamos passar aqui, Senhor. Que nós possamos falar aquilo que o Senhor tem preparado já, Senhor Deus, lá atrás. Em nome de Jesus, que venha dar sabedoria para cada um de nós, cada jovem, cada adolescente que está participando nessa noite, Pai. Cada adulto também, Senhor Deus, que possa também estar nesse momento conectado conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Galera que está assistindo aí a gente, sintam à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, que depois a gente coloca aqui as perguntas para os dois responderem. Então, vamos lá. E a primeira pergunta é começo de tudo, né? Como que vocês conheceram, como que começou a história de vocês? O pessoal tá preparado? Fizeram xixi? Muita gente já ouviu nossa história milhões de vezes, né? Acho que tem gente que tá tipo, de novo! Porque no caso vai fazer 20 anos esse ano, né, gente? 25 de novembro de 2000, a gente começou, foi o primeiro beijo. Começamos a namorar. Mas para esse primeiro beijo acontecer, tem uma trajetória antes que a gente vai contar para você. Então, como a Josi que começou o namoro comigo e não eu com ela, ela vai começar contando a estratégia. Dela pausa, eu dou uma continuidade, ela pausa e ela dá uma continuidade. A Laís tem que ser uma mediadora aí, porque a gente gosta de falar, então vou tentar ser objetiva, porque a história é longa. Então a gente dançou. Vocês estão com tempo aí, vocês não tem nada pra fazer, então eu vou ficar aqui. Quando você me conhecia já na... É assim, toda vez que a gente vai contar a nossa história, a gente tem um pouquinho de receio, porque nós não recomendamos, tá? O nosso início. Mas Deus tinha um plano sobre todas as coisas. Então, o importante é a gente entender a voz de Deus para que não aconteça situações ruins. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Porque foi um risco. O jeito que a gente vai contar aqui, vocês vão ver que é nada de grave.
né? Mas assim, foi um risco e eu não recomendo o risco que eu corri com ela. É porque assim, quando eu conheci ele, eu não era convertida. Então, ele era convertido desde criança, se batizou com 12 anos de idade. E quando a gente se conheceu, eu tinha 21 anos. Quer dizer, assim, se conheceu, se aproximou. A gente se conhecia do bairro, família, a mãe dele vendia joias e tal. E aí minha família conhecia a mãe dele. E eu conhecia os gêmeos do bairro, que todo mundo achava bonitinho, os irmãos gêmeos. E só que, nunca nem tchum, né? Eu tinha 12 anos, ela tinha 13 para 14, mais ou menos. Tipo, nós mulheres que somos mais maduras, tipo, eu já tava trabalhando... mais velha, né? Um aninho. Dois aninhos. Embora... Olha, todo mundo... Olha, ainda estão escrevendo, estão chocados, não estão acreditando porque não parece. É verdade mesmo. Eu sou mais velha, mas não parece, eu sei. Muito obrigada. Beijo. E aí, o que acontece? Eu ia fazer 20, ele ia fazer 20 e eu tinha 21, ia fazer 22, 1 ano e 8 meses mais velha. E aí, a minha sogra foi na minha casa vender joias para minhas... Vou fazer objetiva. Foi vender joia para minhas irmãs e pediu uma ajuda que ela queria fazer uma homenagem de 20 anos para os filhos gêmeos. Com aquele carro Loucura de Amor. Que tá voltando da função. Tá voltando, hoje vai... A minha sogra queria fazer. Aí ela pediu para mim. Aí eu falei, eu conheço. Passei o telefone para ela. Aí ela falou, vocês não querem ir no aniversário dos meus filhos? Eu vou fazer uma festinha com o pessoal da igreja. E aí eu falei, comer de graça, né? Pensei no dia. Acho que eu vou, né? Falei pra minha amiga assim, eu não era convertida, eu era do mundão. Só que eu já tinha conhecido o evangelho e não tinha me convertido. E eu tinha bastante afinidade, o que acontece com muita gente. Afinidade pelo cristianismo, mas sem compromisso real. E aí eu fui nesse aniversário dele. Gente, aí lá no aniversário dele tava a Silvana, tava o Vagão, né? O Wagner, tava a galerinha da época que vocês não tinham nascido, a maioria, no caso. 20 anos atrás. Você tinha nascido, Laís? Eu nasci em 2004. Então. Nossa, quando que a gente casou? Porque eu casei, eu sou idade. E aí foi assim, só que daí, eu queria contar só esse comecinho, assim, porque é muito lindo eu falar isso, assim. A Silvana é uma pessoa que eu lembro desse dia, né? Silvana, o Comfort, irmão da Vanessinha, tava lá, enfim. O pastor Mário, quando eu entrei na casa dele, eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água, porque assim, eu não tinha ouvido ainda que tava tocando só louvor e tudo mais. Só que quando eu entrei, eu já percebi que as pessoas eram diferentes, assim, não sei explicar. Aí eu comecei a me sentir um pouco mal, sabe? Quando você sente assim que, nossa, como essas pessoas são especiais e eu não sou, sabe? Sei lá, eu comecei a sentir um pouco constrangida, porque parecia era um povo diferente. Tudo diferente. Descrente, assim, mas é porque, sei lá, eu acho que era uma luz, assim, eu não sei. Né? Porque na verdade ela passou lá pra beliscar só queria comer porque eu ia sair pra balada depois. Entendeu? Já queria economizar lá já. Mas enfim, aí, gente, foi um negócio assim, ó, juro, né? Foi exatamente desse jeito. De preto igual hoje. Eu cheguei, eu vi um dos gêmeos, que é o Andinho, não era ele. E ele trabalhava na padaria, eu sempre via, tudo bem. E ele não tava, ele tava no quarto, conversando com uma moça que queria namorar ele. Coitada. E aí, ele saiu. A hora que ele saiu, a primeira vez que eu vi ele, eu me apaixonei instantaneamente. Parecia que atrás dele, assim, não é mais assim, não fica se achando, não. Atrás dele, assim, ó, tinha uma luz, um negócio. De Deus, assim. Meu Deus, parecia que tinha um brilho que eu juro pra vocês. Eu sou muito desse jeito, mas é que Deus tava no negócio. A hora que eu olhei ele, eu falei, eu vou namorar esse menino. Eu quero ele. Eu decidi naquele horário, eu quero ele. E aí foi assim que começou. Eu me apaixonei por ele nesse dia. Tipo, era ele, porque ele então, era ele. Era ele, eu falei, eu quero. E é engraçado, que nessa noite, que era um sábado como hoje, Laís, meus amigos do trabalho, né? Falou assim, nossa, quem que é aquela moça ali? Daí eu brinquei, sem ela escutar, falei assim, é minha futura namorada. Olha só. Nossa! Porque ela tava muito bonita por sinal, e eu tava me achando, porque normal. Eu já tava, né? Engraçado, você tava de vermelho nesse dia. Não, era rosa, Lu. Era rosa? Gente, que incrível! Que incrível! E aí? Aí, assim, aí da partir daí, agora resumido mesmo, porque a história é grande, assim,
eu sabia que ele era diferente e especial. E aí eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer pra namorar esse menino? Ele é crente, ele é de Deus. Kelly, saudade de você, Kelly. Ela falou que eu tô toda boba, Kelly Martins. Não é a Kelly Amiga falou, não fica escrevendo aí que a gente é louca, não, as pessoas vão descobrir. Olha só, aí o que aconteceu, Laís? Laís, o que aconteceu? Ele se encantou comigo, porque eu, assim, né, já era bonitinha. Obrigada. E aí... Eu já era bonitinha. E aí ele. Só que, assim, na cabeça da época, parecia que eu era muito mais velha, porque eu já trabalhava, já tinha carro, já dirigia com 21 anos. Foi ele. Mesmo. Acho que tô confundindo. E ele achava assim que eu era mais velha, assim, eu achava muito mulherão, porque ele se achava mais menino, tava fazendo 20 anos, 19, tinha acabado de fazer 20. Não, me achava, mas na verdade, eu com 20 anos, lógico que a cabeça é outra. Mas com 20 anos eu achava já me sentia um homem. Mas na verdade, hoje eu olho pra trás, era um meninão de tudo, entendeu? 20 anos, vocês homens que estão aí, ó, que tem 20 anos, vocês acham que é homem não, mas ainda é menino, tem tempo de ser homem ainda. Mas pode ter a maturidade que ele tinha. E aí, Laís, o que aconteceu foi o seguinte, eu me apaixonei, eu não sei, aconteceu alguma coisa dentro de mim, porque eu saía, tudo mais, já tinha tido namorado e tudo mais, gostava de sair para dançar com a minha amiga, não tava afim de namorar nessa época, só que alguma coisa aconteceu dentro de mim, por isso que a gente fala que é de Deus. Só que eu ainda gostava de sair, de dançar, não era convertida. E aí, como eu me apaixonei, eu só conseguia pensar nele, eu saí com a minha amiga nesse dia. Eu só conseguia pensar que eu queria aquele universo para mim, que aquilo me trouxe um negócio, uma paz tão grande, aquele grupo de jovens, as pessoas da igreja que estavam na casa dele, me trouxe uma coisa tão boa, assim, eu falei, eu quero fazer parte desse grupo, assim, eu quero me sentir como eu percebi que eles se sentiam, assim, uma coisa muito bonita, tocando louvor no aniversário, eu só estava acostumada na minha época era axé, né? Era axé, essas danças assim e tal. E aí eu só consegui pensar nisso. Só que aí eu fui me aproximando dele. E aí a gente se conheceu dessa maneira, mas só que ele começou... Aí ele ficou um pouco assustado porque ele falou, não, eu sou cristão, eu não namoro pessoa que não é cristã. Foi assim que começou, né? Você não vai contar lá da janela? Não, porque daí agora tem que esperar, porque senão a gente vai pulando as etapas, né, Laís? Vamos com calma. Que incrível. E... foi de Deus, realmente, porque graças a ele só, bateu bem no mesmo ponto de vocês conhecerem e a Josi querer ir pro mundo cristão, né? Querer conhecer a Cristo, porque, né, namoro não pode ser evangelismo. Namoro não pode ser evangelismo. A gente não pode ficar com a pessoa só no sentido de, não, ele vai mudar. Não, eu vou mostrar pra ele, vou mostrar Jesus pra ele. Você até pode tentar, mas antes do namoro, porque o namoro é pra você caminhar junto no mesmo alvo. Se o alvo tá diferente, não vai rolar. Graças a Deus, foi Deus mesmo, porque a Josi na hora aquilo já brilhou os olhos dela e com o Binho ali ajudou mais ainda, né? Mas foi por Deus mesmo, tem que prestar atenção nisso antes de namorar. Você falou uma coisa muito legal, Gui, sua fala. Tudo tem que acontecer antes, porque o que acontece? Eu já estava ansiosa para querer, porque na minha cabeça, eu quero namorar ele, daí as coisas vão acontecendo. Só que ele apresentou Cristo para mim através do comportamento dele. O que ele falou para mim? Quando eu, né, uma mulher meio decidida, muita tiradinha na época, falei para ele, já falei que eu queria namorar, que eu tava apaixonada, queria beijar ele e tudo, né? Quando eu me aproximei. E aí ele falou assim, não, eu não fico, eu não beijo, não namoro. Eu só namoro se tiver confirmação de Deus. Eu achei aquilo uma coisa esquisitíssima, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas isso há 20 anos atrás. Hoje eu não faria mais isso, porque eu tô casado. Aí, assim, a gente teria orado mais tempo, porque aí ele falou assim, você quer namorar comigo? Tem certeza? Isso. Você foi lá se declarar pra ele, aí ele virou e falou, não, calma, não é assim que acontece. Vamos orar. Falou bem assim. Vamos endireitar as coisas. Ele falou assim, se você... vamos orar. Ele falou assim, se você quiser namorar comigo, a gente vai orar um tempo. Eu falei, oi? Não sabia nem como que era isso. Daí ele me explicou, ele falou, olha, eu não quero namorar. E ele se acha, mas assim, tinha umas 3 pretendentes na época que estavam orando com ele. Nesse dia do aniversário, ele estava no quarto,
falando com uma que estava em oração com ele que não tinha tido confirmação. Então ele estava dispensando uma, porque eu estava... Jesus estava me levando, eu estava chegando. Inclusive, assim, né, essa uma que eu conversei, né, não sei se tem a ver, porque eram 3 na época, 3 evangélicos. Eu tinha acabado de sair de um namoro de 1 ano certinho, e Deus mostrou que não era a pessoa para eu continuar. Então eu terminei esse relacionamento. Daí, de repente, apareceram 3 pessoas de Deus, e aí eu tava conversando com essa pessoa no quarto por telefone, e aí hoje, na época, passou uns 2 meses depois que eu comecei a namorar a Josi, ela veio falecer, entendeu? Essa daí. Então, quer dizer, já Deus mostrou que não era mesmo, porque ele já ia sofrer, ia ter uma... Ele está na glória, está com Jesus. Eu não sei se é o caso, mas só você entender que Deus vai mostrando certinho, entendeu? Não, vocês imaginam como que... Bom, coisas, né? depender de Deus. Vocês imaginam, quando você depende de Deus, olha a confiança que ele tinha em Deus, porque olha que concorrência se a gente pensasse desleal. Eu tinha 3 moças cristãs que trabalhavam nos projetos com você de evangelismo, conheceram lá, e eu cheguei, e elas estavam interessadas, é isso que acontece mesmo, né? Os jovens tem que se interessar nesse grupo mesmo, dentro desse grupo de cristãos. E eu cheguei, então assim, de certa forma ia ser uma concorrência desleal, porque assim, ele era muito convicto da fé dele. Então, foi tão de Deus, a gente tem tanta certeza da confirmação que era de Deus, que eu cheguei num contexto nada a ver, que ele com certeza jamais olharia para mim, porque eu não tinha nada a ver com os valores dele em relação a Cristo, e só que Deus preparou, aí ele quis orar comigo, foi ele que propôs a oração, na verdade. E aí eu falei, nossa, esse homem é de Deus mesmo. Nunca vi ninguém orar fazer isso. Só que nesse período de oração, de 1 mês, a gente saía, entendeu? A gente fazia... Como amigos, né? A gente saía como amigos. Pra lanchar, pra conversar. A gente ia nos cultos de Jubão, né? Da Jubacade, que tinha bastante. Depois a gente saía à noite, né? Depois do culto com a galera, ou às vezes saía só a gente. Mas para Deus mostrar, entendeu? Pra gente sentir ali o clima que era, entendeu? Uhum. Só que não era fácil, porque tinha vontade de beijar, às vezes, né, Josi? De ficar mais próximo. Só que tava no propósito. Se tava nesse propósito, se a gente sabia, se a gente beijasse antes de Deus mostrar alguma coisa, a gente ia quebrar um pouco o encanto. Sim, né? Realmente. E aí vocês oraram quanto tempo? 2 meses quase, né? Quase 2 meses. 2 meses. 2 meses. Vocês foram orando, as coisas foram acontecendo, as outras pretendentes foram saindo do caminho e Deus mostrou. Deus mostrou pra ele, porque assim, eu tava apaixonada e eu não tinha maturidade. Até então, eu tava no processo de conhecer a Cristo e depois que eu comecei a namorar ele, eu considero que a minha conversão genuína foi quando a gente já tava 5 meses namorando. Eu acredito que foi assim, porque aí eu tive um processo... Porque assim, quando você namora um cristão, todos vocês, quando forem namorar um cristão, nem sempre as pessoas estão no mesmo nível espiritual, ou que você, ou seu namorado tá num nível diferente. E eu, obviamente, que eu tava em desvantagem total, porque ele era que tava me ensinando as coisas sobre Cristo, né? Uhum. Então, eu tinha muita dúvida se o que eu conhecia e o que eu estava conhecendo de Cristo tinha mais a ver com a identidade dele do que com a minha. Não sei se vocês conseguem entender. Então, com 5 meses de namoro, eu acredito que foi quando eu me converti de verdade, porque eu considero que aí eu tive uma experiência muito individual com Cristo. Enquanto isso, eu confiava nele, o que ele falava para mim, era como se eu estivesse num processo de doutrinação mesmo. Sim. Mas logo que a gente começou, assim, eu já sabia o que eu queria para minha vida. Quando eu comecei a namorar, eu falei, é isso que eu quero. E aí fazia todas as programações, enfim, tudo assim, na igreja Batista Teletire, já era. E aí, foi com 5 meses que a gente realmente namorou. Só que o que eu fiquei feliz é assim, como eu tinha uma admiração muito grande por ele logo do início, que eu vi que ele era diferente e especial, eu falei, bom, então eu vou deixar, ele quer orar, eu vou deixar que Deus confirme pra ele, porque eu tava apaixonada, então eu não tinha maturidade espiritual eu não sei se Deus confirmou, porque eu queria. Então, foi legal porque... É verdade, né? E você também, como você não
não era cristã e tal, você não tava vendo aquela necessidade de precisar de Deus, tipo, como assim? Eu achava assim, Deus quer que as pessoas se conheçam, que as pessoas se gostem, sabe? Essa ideia meio muito superficial, assim. E aí, mas eu falei assim, eu vou respeitar ele 100%, porque aí eu comecei a ver como era a conduta dele, ele começou a mostrar pra mim como ele lidava com as coisas que ele acreditava, com muita seriedade, com muito respeito e submissão a Deus. E então eu falei, eu pensava assim, eu não vou fazer nada de mim mesmo, assim, sabe? Se tipo, deixa Deus confirmar pra ele. E aí foi ele que depois de quase 2 meses falou que Deus tinha confirmado no coração dele. E aí ele falou que queria namorar. Daí a gente começou a namorar. Mas a gente chorou. Pô, 2 meses. A gente chorou, daí na noite que eu pedi ela em namoro, foi depois do Louvor Via Satélite. Daí a gente chorou debaixo de uma árvore, na frente da casa da minha mãe. Aí eu falei pra ela, ó, seguinte. Aí eu falei assim, ó, antes da gente... Eu falei pra ela, falei, ó, se a gente quer um futuro pra esse namoro, a gente vai ter que se respeitar. E foi isso. Aí ela topou. Ele veio muita coisa aí depois, vocês vão ficar sabendo. A Karina tá falando aqui, ó, Deus mandou até uma aprovação na época, kkkk, um acampamento muito louco. Você lembra disso? Karina, sua louca. Gente, imagina, eu comecei a namorar ele no final de novembro. Aí dezembro, janeiro, fevereiro teve o primeiro acampamento. Eu não conhecia ninguém. Só conhecia ele na igreja, tava conhecendo as pessoas. E aí já ia pro acampamento sem amiga, né? Só com o namorado. E aí eu já fiquei meio assim, meio deslocada, né? Meio deslocada. Mas nesse acampamento aconteceu umas coisas que nem compensa falar tudo do negócio do... Enfim, melhor não falar, que eu não vou falar nome aqui. Foi bafos, jogaram até sapo no quarto. Eu falei, meu Deus, os crentes são de Deus, porque eu falei, primeira vez que eu fui no acampamento, jogaram um sapo dentro do quarto das meninas, caiu em cima da esposa do Júnior, filha do pastor. A Helenilde grávida, o sapo. Você imagina, a Meire tava grávida da Rebeca, gente. Ai, como a gente... Meu Deus, provação mesmo. Eu morro medo de sapo. Nossa, eu tenho muito medo de sapo. Tá, gente, então, beleza. Vocês estão namorando, agora vamos fazer pergunta, então, de namoro. Eu tô aqui com meu papelzinho, com as minhas perguntas. Crise no namoro. O que fazer quando tem crise no namoro? Crise no namoro? Já tiveram alguma crise? Tá. Acho que nessa pergunta já tiveram alguma crise, já é certeza, né? Sempre tem. Acho assim, eu vou falar pouco. Todo namoro, você vai colher aquilo que você planta, né? Entendeu? Por exemplo, namoro cristão. Você sabe, se você estiver cada vez mais firmado na presença de Deus, as coisas mais fácil. As lutas vêm. E a gente passou crise no namoro, assim, entendeu? O namoro, essas crises que vem no namoro serviu pra gente amadurecer, né? E entrar num noivado mais maduro. Ou seja, a gente sofreu muito no namoro porque teve a questão de tentação, né, Josi? Teve a questão de imaturidade, tanto da minha parte quanto da parte dela. A crise no namoro é o jeito da pessoa que você nem conhece direito, você não aceita alguns defeitos e vice-versa. Coisa que ela não gostava de mim. Aceitar muito rápido, né? Exatamente. E aí tem uma frase que eu peguei muito de um tio meu. Ele falou assim, ó, você tá namorando, ele é evangélico, você tá namorando, você tem que analisar a pessoa para você aceitar os defeitos e as qualidades, entendeu? Porque se você entrar no casamento, você tem que aceitar alguns defeitos que ela nunca vai mudar. E as qualidades que ela tem, que você também não vai encontrar em outras pessoas. Isso apegava muito a isso. Então eu acredito que eu e a Josi, a gente passou por muita crise mais no namorando do que 2 anos, né? 3 anos e meio. Não, namoro. Antes do noivado, 2 anos. A gente namorou 2 anos. Então esses 2 anos e 1 ano e meio de noivado. Total 3 anos e meio. Esses 2 anos de namoro, a gente passou várias crises, uma diferente da outra, que serviu para que quando chegasse no noivado a gente não sofresse tanto. Então é normal uma crise no namoro, ter paciência, tem umas discussãozinhas, um desentendimento. A Josi era muito orgulhosa na época, né, Josi? Não cedia por nada, entendeu? Eu sofri muito com isso. Eu, meninão de tudo, né, Josi? Então, assim, tem os prós e contras. Mas sabe que ela perguntou o que fazer? Diante de tudo isso que ele tá fazendo, sabe o que a gente fez? A gente teve, acho que 2 términos, né? Términos, assim, do namoro durante esse tempo. O que a gente fez a gente procurou ajuda. Então, a primeira vez, nós fomos falar com o pastor Mário,
que nos aconselhou. E a segunda vez, a gente foi falar com o pastor Benjamin, que a gente estava já meio que perto de casar, né? Quando a gente teve um problema, uns 10 meses para casar. Daí a gente tinha um pastor, que era o pastor Benjamin, e aí a gente foi conversar com ele. Então, acho que tudo isso que ele falou da falta de maturidade, dessa adaptação do diferente, de duas pessoas que cresceram com valores e educação diferente, quando gera conflito, que eu acho que você tem que buscar a ajuda de alguém que você confia, que tem... Alguém que já tenha mais experiência, né? Que tem experiência e tem uma base como a sua, né? Uma base espiritual cristã para te dar conselhos alinhados com o que você acredita, com os seus valores. Então, eu acho que numa crise, busca ajuda, porque às vezes, como ele falou, eu era orgulhosona mesmo, e ele era imaturo, a gente era criança, pelo amor de Deus, a gente era muito novinho, né? Uhum. E aí a gente não conseguia se acertar, o que a gente falou? Vamos procurar ajuda, tem alguém que vai ser mediador, que vai nos aconselhar, e foi excelente, foi a melhor coisa que nós fizemos. Sim, é muito importante. Até para nossa vida pessoal mesmo, tem a questão do discipulado, né? Você sempre tem alguém ali com você. Eu acho que quando junta, assim, duas pessoas, um casal, é mais importante ainda. Ter sempre pessoas ali apoiando, acompanhando. E é muito gostoso também, né? Ter pessoas assim, do nosso lado. Beleza. Eu acho também uma coisa muito importante é sempre orar. Não sei se vocês oravam juntos, se vocês tinham esse costume, né? Vocês falaram no começo que sempre vocês oraram. Então, a gente orava, no namoro a gente estudava às vezes para EBD, né? Escola bíblica, a gente fazia a lição, toda semana a gente fazia a lição da escola bíblica juntos. Tirava 2 vezes por semana para estudar na escola bíblica, o livrinho, porque antigamente era aquelas revistas, né? E era uma benção. Recorrer sempre à ajuda de Cristo, né? Por meio de pessoas que vão ser instrumentos de Deus, da palavra, da oração. Eu acho que é o melhor. Diálogo também é muito importante. Conversar e ter muita calma nessas horas, né? Ter calma, paciência e conversar. Eu acho que clareza é sempre muito bom. Ser muito sincero um com o outro. Concordo? Total. Beleza. Santidade no namoro. E aí, o que vocês acham? Como manter essa santidade? O que fazer? Vamos lá. Que santidade que é essa? Porque eu costumo falar que santidade no namoro. Por exemplo, eu temia muito, porque antes de eu começar a namorar, eu assisti muitas pessoas, né? Tanto na nossa igreja quanto da outra igreja, jovens e adolescentes engravidarem no namoro, jovens cristãos. E eu temia muito a isso também, entendeu? Porque não é que hoje mudou, mas era uma coisa que marcava muito, entendeu? O relacionamento, marcava a igreja sofria com tudo isso. Então, era uma coisa que eu também não gostaria de passar. Essa era a primeira. Para manter a santidade, eu acho assim, eu e a Ju, a gente não facilitava os lugares para namorar, entendeu? A gente fugia de escuro, fugia de ficar sozinho, fugia de beijos longos, entendeu? Que é gostoso. Né? Exatamente. Então, assim, a gente fugia. A gente não facilitava, entendeu? A gente sabia que se a gente desse brecha, com dois são 4, ia cair. É assim, ó. A santidade, eu até tinha separado aqui, lá em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 3 e 4 diz assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Quando a gente fala de santidade, como a gente está falando de namoro, a gente está associando muito a questão da sexualidade, porque é o que muito que rege o namoro em si. Porque um homem e mulher foram feitos para isso, né? Assim, para isso no sentido de se juntar e formar uma família. Deus criou Adão, depois Eva, justamente para ter. Então, é totalmente natural que haja, quando se junta esses dois seres, acontece uma série de questões até hormonais, porque é da natureza. E como fosse palha e fogo. Exatamente. Então, quando você está numa vida com Deus, buscando a santidade, você começa um namoro, fica bastante difícil, porque
Isso pode tirar o seu foco de Deus, é difícil. Durante o namoro, tinha um pastor que falava que é quase impossível você manter a santidade plena namorando. Porque o desejo é ardente dentro do ser humano, de contato, de toque físico. Isso é natural, como eu disse. Do instinto já. Exatamente. Só que o que acontece, gente? Como a Laís disse, como manter a santidade? É muito difícil? É muito difícil. Mas, assim, o que cada um de vocês precisa ter você tem que fazer uma introspecção, um olhar para você, pensando quem eu sou, o que eu acredito, quais são os meus valores, o que eu quero para minha vida. Se você está muito convicto sobre o que você quer e que você acredita, você vai conseguir, talvez com menos dificuldade, passar por esses momentos. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Então, o que acontece? Quando eu comecei a namorar ele, eu demorei um tempo para eu ir aprendendo. Foi de glória em glória que eu fui aprendendo sobre as coisas cristãs. Só que ele tinha aprendido muito sobre isso, tanto através dos pastores, da escola bíblica e também de leitura da palavra. E ele tinha muita convicção. Então ele disse: Deus, eu quero te honrar, me santificando. Porque também depois, se vocês procurarem, vocês vão mergulhar aí. Lá em Coríntios fala sobre a santidade do corpo, que quando você peca contra o seu próprio corpo, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, tudo está associado. Eu amo meu Deus, eu não quero entristecê-lo. Eu não quero, se ele mora dentro de mim, eu não posso, eu tenho que preservar a minha santidade física do meu corpo, porque senão... Então, toda vez que... toda vez não. Quando você tem essas convicções, você fica mais fácil de passar. Então ele era assim. Até eu aprender e eu também ter isso muito convicto dentro de mim, talvez eu fosse mais, como que eu diria, cedesse com mais facilidade, sabe? Porque eu tinha desejo e ele tinha desejo. Só que aí, quando a coisa começava assim, a gente começava a ficar com desejo pelo outro, ele falava, eu tô indo embora. Gente, eu namorava só até 9 horas da noite de sábado. Porque ele falava, não vou ficar namorando até mais tarde, que é muito perigoso ficar aqui namorando. Como diz a irmã Suzy. Ele fugia, porque ele sabia que também ninguém é forte nessa área. Sim, Então, gente, assim, em termos práticos, falando a linguagem popularzona, como manter a santidade, como não cair na tentação? Você tem que fugir. Paulo deixou a roupa para trás, minha gente. E ele era Paulo. É Paulo, né? Paulo. Mas a melhor coisa para manter a santidade por mais tempo é não namorar cedo. Exatamente. Namorar é difícil, gente. Curtir os amigos da igreja, esperar, entendeu? Porque se você não vai namorar para casar, porque o namoro tem que ser para casamento. Outra pergunta, propósito. Mas então, pode terminar. Se quiser juntar já o propósito do... o propósito. Então já pergunta, já emenda. Qual que é o propósito do namoro? Então, se fosse, se você não pensa em casar com 24 anos, 23 igual eu, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pra que namorar agora? Entendeu? Estuda, aproveita os amigos, os irmãos da igreja, entendeu? De dormir na casa um do outro, que é uma coisa muito boa, porque isso vai passar. Exato, você entendeu? Sim. Hoje mesmo conversei com o Wagner, a gente tava matando saudade dos momentos que a gente viveu muito, que a gente aproveitou muito. E eu sempre soube que se eu namorasse uma pessoa, era um namorar pra casar, entendeu? Então, assim, vale a pena esperar, vale a pena se respeitar, vale a pena se santificar, porque depois tem a vida... Nossa, porque depois tem a vida toda pela frente aí, né, Josi? Gente, depois... Vale a pena. Não tem preço. Então, propósito do namoro, já vai juntar nessa pergunta. Não namorar cedo, conhecer seus limites, né? Conhecer o limite do casal e fugir das tentações. E não namorar cedo. Não é que não namorar cedo, mas, por exemplo, se os dois já estão lá finalizando a faculdade e tá se sentindo muito bem no namoro, um com o outro, não é proibido namorar, porque namoro é conhecimento do casamento. Como você vai saber se a pessoa é ou não é, se você não namorar, entendeu? Você tem que namorar, mas com propósito, entendeu? Não namora por namorar. Mas, por exemplo, o namoro é um conhecimento pro casamento, entendeu? Porque a gente conhece muitas pessoas que começaram a namorar cedo e já que tá no casamento abençoado, entendeu? De alguma forma tá. Então, assim, o namoro é um conhecimento pro casamento.
você aceitar as coisas, as dificuldades, aceitar os defeitos, né, que a gente falou. Mas vale a pena namorar, porque todo namoro, guarde isso, todo namoro marca, né, Josi? Não tem nenhum namoro que você vai ficar, como é que fala? Você nunca mais vai esquecer um namoro. Por exemplo, você namorou 3 pessoas, cada namoro você vai lembrar, porque é uma experiência que você viveu. Lógico, faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida. Coisa. Só assim, ó, nosso conselho seria não namorar cedo, porque hoje a gente, com a maturidade que a gente tem, a gente sabe que tudo foi plano de Deus, mas hoje, às vezes, a gente fala, a gente casou cedo, né? Podia ter ficado mais tempo solteiros, assim, cristãos, mas assim, tipo, eu não tive amigas, eu não tive momentos com amigas, como vocês têm essa chance, com amigas cristãs. Lógico, tenho hoje, mas é diferente, né? Porque eu tô casada. Então, e quando eu namorava também, eu fiz as minhas amizades na igreja e tudo mais, só que assim, com namorado é diferente, que você vai fazer programas com eles. Então, às vezes a gente brinca, hoje com a cabeça que a gente tem, acho que a gente devia ter casado um pouco mais pra frente. Hoje é a nossa mentalidade, o nosso conselho. Porém, não quer dizer que é errado namorar cedo. É isso. Eu acho que tudo tem que estar alinhado com o propósito, entendeu? O seu propósito de vida. Você conheceu uma pessoa, você tá namorando, porque assim, a gente não tem como falar pra juventude, porque nós estamos vivendo também outros tempos. Mesmo dentro do cristianismo, a palavra de Deus não muda, Cristo não muda, ele não se adapta às coisas mundanas, mas a gente vai vivendo gerações e mudanças no nosso meio, né, na sociedade e tudo mais. E isso influencia, de certa forma, dentro da igreja, porque a juventude é diferente do que nós fazíamos antes. Hoje é diferente, então não tem como falar para a juventude, não, namora, ninguém consegue falar isso, nem os pais conseguem proibir os seus filhos de namorar. Então a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que se você, jovem, cristão, convertido realmente em Cristo Jesus, que busca santidade, avalia melhor a respeito, entendeu? Não negocia os seus valores, o que você acredita, por conta realmente de paixão, de vontade de namorar, de beijar, de abraçar. Acho que mais nesse sentido. Então, só que eu vou dar um conselho também. Se você que tem bastante amizades, o pessoal jovens e adolescentes da igreja, tem bastante amigos, que eu vejo, que hoje eu admiro demais a amizade do pessoal da igreja, os adolescentes. Nossa, dá muita saudade quando eu vejo vocês dar. Começou a namorar, gente, não deixa a amizade de lado. Que a namorada pode largar de você. E aí você perde seus amigos, aí você vai ter que conquistar tudo de novo. Então uma coisa que eu fazia era isso. Comecei a namorar a Josi, eu não deixei meus amigos de lado, né, Josi? Não mesmo, porque toda vez que eu saía com ele era com 5 amigos juntos. Isso, fomos pra praia, levei todo mundo uma vez. E eu lembro que eu abri mão de ir pra praia com ela e a família dela pra ficar com meus amigos, pra ficar com o projeto da igreja, entendeu? Até hoje ela me cobra. Mas eu acredito que você não foi. Né? Só que assim, não abre mão dos seus amigos. O namoro não é pra ser maldição na amizade. É pra ser bênção, entendeu? Pra somar. Até porque é muito bom a gente ter pessoas que gostam da gente, amigos mesmo, que estejam por fora, olhando por fora. Porque se alguma coisa estiver estranho no relacionamento, se alguma coisa estiver de errado, eles vão avisar. E a gente que vai estar dentro do relacionamento não percebe. E Verdade. vão ter esses olhares de fora pra alertar. E dependente da idade que for namorar, eu acho que é muito importante sempre ter o que a Josi falou, ter certeza dos seus propósitos, dos propósitos da sua vida, de você saber quais são as diretrizes que você vai querer fazer, trilhar a sua vida e sempre recorrer a Deus. Sem você sendo cristão, né? Sempre recorrer a Deus. É isso mesmo. Em todas as áreas, a qualquer momento, sempre recorrer a Deus, estar ali presente com a sua relação, em comunhão com Deus a todo momento. E procurando a palavra, é isso, orando toda vez, independente do momento. Bom, vocês aí já responderam, né, que o propósito do namoro é casamento. E outro propósito também que eu acho é sempre glorificar a Deus. Sempre fazer algo juntos, glorificando a Deus. E deixa eu ver quais são as outras perguntas. Pergunta pro pessoal. Que legal. Fala. Vê se o pessoal tem alguma pergunta aí fora do que você tem aí. Eles vão escrever daqui a pouco. Pode pedir para eles. Tem uma aqui, ó. É só um comentário. Esperar o tempo de Deus. Aí, ó. O Bruno falou. Que legal. Não. Deixa eu ver se tem alguma aqui nos comentários.
Pergunta. Travou, né? Pausou, tô. Temos 10 minutos, porque a duração é de 1 hora. Tá. Então vamos lá. Como identificar a pessoa certa? Vocês têm alguma... Como que é? Identificar. Olha, a identificação da pessoa certa, agora a gente ser bem breve, porque eu também quero só rapidinho fazer uma dinâmica aqui com vocês. A pessoa você estar muito conectado com Deus. Você tá num nível de intimidade a ponto de você ouvir a voz dele. E assim, às vezes, eu já conversei com pessoas que falam, até parece, né? Como que é ouvir a voz de Deus? Cristãos, assim. Lógico que você não vai ouvir Deus sonoramente, assim, sabe? Falando com você. Sonoramente, nem sei se existe essa palavra, mas assim. Audível. Quando você tá com muita intimidade com Deus, você ouve no seu coração, você ouve ele falar pra você. A gente, na oração, você está orando uma coisa, Deus fala, calma, filho, estou contigo. E tudo, e na leitura da palavra, porque a Bíblia é a palavra já revelada. Então, às vezes, eu também costumo falar, para que ficar fazendo pergunta para Deus que já está na Bíblia, ele já está respondendo. Então, assim, não sei se eu devo namorar esse menino que não acredita em Deus, ele é ateu. Não precisa pedir para Deus para perguntar, porque já está escrito na Bíblia, do jugo desigual. Então, assim, eu acho que como saber se é a pessoa certa é através de oração. Você confia em Deus, você ama ele de todo o coração, você acredita que ele te ama, então ele vai te responder. Se ele te ama demais, a ponto de cuidar de tudo, desde que você entrou no ventre da sua mãe, como você acha que ele não vai te responder, ele não vai cuidar quando você confiar a ele essa resposta? Então, é assim que você fica sabendo. Por exemplo, eu tive a resposta, que era a Josi, que era da vontade de Deus, primeiro assim, depois pelos frutos, né, que ela se converteu e se batizou em 7 meses de namoro. Depois, quando o namoro passa a ser leve, quando você vê que os dois estão felizes, entendeu? E quando vocês estão felizes, cheio de contendas, cheio de brigas, entendeu? Desentendimento, daí não era da vontade de Deus. Sim. Então a gente tinha paz no nosso relacionamento, tinha a vontade sempre de estar junto, né, Josi? Eu lembro que desde quando a gente começou a namorar, a gente ficou sem se ver, acho que uma vez só. Nesses 3 anos e meio, a gente se via todos os dias. Queria sempre estar junto. Sempre estar junto. E acho muito importante também que a partir da comunhão que a gente tem com Cristo, né, a partir do nosso relacionamento com Ele, a gente vai começar a ficar mais sensível aos sinais. Ele vai mostrando, a resposta dele é, como a Jesus falou, não é sempre audível, não é assim, é pelos sinais. Pode falar. Exatamente. E outra coisa que eu fazia na época, eu pedia muita ajuda para alguns irmãos da igreja, né, mais velhos. Tipo, era diácono na época, que eu confiava muito, para me ajudar em oração a respeito do meu namoro, entendeu? Não vou citar os nomes, mas eu confidenciava muitas coisas com eles me ajudavam muito. Tinha até um que não era da igreja mais, tinha mudado de igreja, eu ligava para ele, olha, passei por isso, aquilo, qual a decisão eu devo tomar, e ele me ajudava muito. Então, assim, é importante um discipulado, isso. Né? É um discipulado, querendo ou não, eu fazia um discipulado sem saber que era discipulado. Sim. É uma benção. Eu acho que... Deixa eu... Pode falar. Pode falar, Laís. Eu acho que quando a gente estipula coisas que a gente quer na pessoa certa, e a gente encontra aquela pessoa que tem essas coisas, a gente percebe também que é Deus. Pode falar, é Deus mostrando. Isso. Eu ia fazer uma dinâmica com todo mundo, mas assim, faça uma dinâmica pensando. Falar nisso, antes que eu esqueça, ó. Cultive seu namoro. Enquanto você estiver namorando... Pega a caixa. Deixa eu ver aqui. O que foi? A caixa você nem mostrar? Ó, a gente ia mostrar que a gente tem uma caixa de cartas, que hoje em dia não existe mais isso. Olha aqui, ó. Cartas e cartões que a gente mandava de namoro. Olha aqui que ela dava pra mim, gente. Olha aqui, ó. Olha, meu Deus. Entendeu? Que romântico. Sempre com isso aqui vinha um presentinho. E aqui é os cartãozinhos que era aqui a minha amiga, ó, assim, a sua amiga do coração, entendeu? Eles fazem o quê? 20 anos, 20 e poucos anos. 30/4/2000, gente. Manter o romantismo também, tá, gente? Não precisa 16 só de 5 de 2002. 27/12/2001. Quanta coisa, meu Deus. Eu guardo, ó.
Isso aqui a gente guarda para poder ficar revendo. Deixa eu falar tem, isso aqui. Você tem que... Eu dou valor às pequenas coisas. Namora, conhece mesmo, que depois você quer matar a pessoa. Para chegar nesse momento aqui, ó. Convite de casamento. De casamento. Ai, Para de pensar aí que é brega, porque tem foto no fundo. Eu sei, faz 20 anos quase. Não é brega não. 16 anos, engraçadinhos. Da hora. Ó, deixa eu falar rapidinho. Mentaliza aí, porque eu ia pedir pra vocês desenharem. Mentaliza uma casa. Se você fosse desenhar uma casa, igual quando você ia na escola, você ia desenhar uma casinha, mentaliza como que era essa casa. Vai, cada um desenha aí, ó, o telhado. O desenho da casa. Pensaram na casinha? Nossa, Seria mais ou calma. menos assim? É meio parecido com isso, de vocês? Tem uns A que é, minha tem outros não. que não, né? a minha Não. A da Laís é diferente. Ó, é isso mesmo. Esse aqui foi o jeito que desde criança eu desenhava a casa. O caminho, uma janelinha, nananã. Tem uns que põem uma janelinha redonda aqui em cima. Pode ser que muita gente fale, nossa, minha casinha seria parecida com isso. O da Laís é diferente, tem gente que faz o teto quadrado. O que eu queria dizer com isso? Cada uma tem uma perspectiva sobre a vida, sobre as coisas. Isso isso altera, porque o ser humano é um indivíduo, ele é individual e ele tem valores e crenças no sentido de educação do que você aprendeu diferentes. Então, a casa que a Laís pensou e a minha, elas não deixam de ser casa, mas cada um tem uma forma de ver. Agora, se eu pedisse para vocês desenharem ou escreverem o número 6. O número 6 de vocês ia ser assim? Ia ser um número igual, né? Você podia até desenhar, fazer uma florzinha dentro do 6 se você quisesse, mas o 6 ia ser 6. Pega ali para mim. O que eu quero dizer com isso para vocês? A gente pode ter visões diferentes, nós já estamos 20 anos juntos, temos 16 anos de casados, fizemos no Dia dos Namorados 16 anos de casados e casamos com 23 e 25 anos. E a gente pode ter uma perspectiva sobre namoro, casamento. Vocês podem estar mais moderninhos, já estão 1000 anos na nossa frente e tem outra perspectiva sobre vida, sobre namoro, sobre relacionamento. Porém, vocês podem pensar cada um de um jeito, mas isso aqui não altera, ó. Isso aqui não tem diferença. A palavra de Deus, ela nunca vai ser alterada. Então, não depende da sua perspectiva, não depende de como você interpreta, porque tem muita gente que usa esses argumentos para se defender de algumas coisas. Depende da interpretação. É óbvio que a gente pode pedir ajuda e discernimento para Deus para interpretar algumas coisas que para a gente às vezes são mistérios. E às vezes a palavra de Deus ela é tão viva e se renova tanto, que às vezes um versículo, cada vez que você lê, ele tem uma interpretação diferente, uma visão diferente. Porém, a palavra de Deus não muda, gente. É como o número 6. Não vai mudar, não depende de... a Laís pensa que namoro pode ser assim, porque na interpretação dela, ela acha que não é errado tal coisa. A palavra de Deus não muda. Kelly, ele passava de Monza sem camisa. Nossa, mano. Entendeu, minha gente? O que vocês acham? Faz sentido? Gostei, amei a dinâmica, fez total sentido. A palavra de Deus dura para sempre e ela vai ser igual sempre, sempre, sempre. E a música? A música foi o quê? Foi tocando eu falei, põe a música que tem a ver com é uma música que fosse mais diante do trono, ele põe uma que é de dançar. Alegria! Porque o relacionamento de vocês... Conhece? Fala, Marião! Amigo nosso lá de Pastor Mário. É Diante do Trono, que vocês não conhecem. Vocês conhecem, né, gente? Mas não esse CD que é Águas Purificadoras. Silvana cantou muito na igreja. Viu, Laís, tem quanto tempo ainda? Só pra eu saber. Então, tem poucos minutos. A galera tá pedindo que a gente faça outra live, que a gente feche essa e comece outra. Gente, vocês estão curiosos, né, da vida das pessoas. Porque não terminou as perguntas, né? O Felipe, na verdade, não é Fê, é Felipe, perguntou como lidar com as diferenças. E ainda tem pergunta aqui. Então, Mário está aqui. Ô, Felipe, olha só que diferença. Mais feinho, mais bonito. Quero mandar um beijo pro Mário, lá de Sumaré, que tá assistindo, ele é um pastor amigo nosso.
que ajudou muita gente nessa caminhada de namoro também. Eles oravam muito, ele e a Kelly. Ó, Um beijo, viu, Kelly? é mesmo. Minha amiga Kelly, lá de Sumaré, que Eles são tem várias bênção. amigas Kelly. Saudade, precisa ir lá comer a lasanha deles. E até tem a ver com isso, ó, porque como lidar com as diferenças? Cara, assim, a gente A ia... Suzy apareceu ali. Amor, vamos responder as perguntas? A gente se dá super Tem muita bem. coisa, a gente fica perdido até eu Vai lá. tô perdida aqui. Vai, beleza. Mas vai, podem responder. É porque se eu baixar, Ó. o meu celular vai pausar. Vocês têm outro celular aí pra ver que horas são? A live começou às 7 horas. Tem. 1 hora. Agora falta um minuto. Olha quem entrou, meu... Fecha e abre outra. Vamos abrir outra. Olha quem entrou. Tá, a gente fecha e abre de novo. Meu amigo Paulo César Baruch. Beijo. Vamos fechar, então vamos abrir outra. Tá Calma aí, bom. galera, a gente já volta. Não perca o próximo bloco, galera! Pastor Lucinho.